Ele era um homem muito avarento. Vivia na França, no campo, em meio a videiras verdejantes. Tinha uma grande mansão, mas todos os seus empregados viviam na mais negra miséria. Além de pagar muito pouco, ele ainda explorava na mercearia. Todos que ali compravam, no final do mês, perdiam o salário, porque todos os produtos que eram vendidos na mercearia daquele homem avarento eram superfaturados. E ele justificava dizendo que para trazer aqueles mantimentos até aquele lugar distante, a despesa era muito alta. E assim ele explorava os mais humildes e se enriquecia através da pobreza dos outros. Um dia este homem avarento teve que fazer a declaração do imposto de renda e falsificou todas as informações. E juntou inclusive um atestado de pobreza. E temendo que o fisco viesse fazer uma investigação na sua casa, ele planejou, sem que ninguém soubesse, construir um porão secreto para entesourar tudo o que havia ganho na sua vida. E ali estava o seu tesouro. Toda noite, ele descia as escadas daquele porão e ficava ali maravilhado, olhando o ouro, a prata, as pedras preciosas. Ele ficava fascinado com as riquezas. Ele não permitia que qualquer empregado ou qualquer pessoa soubesse daquele lugar secreto. Ele sempre entrava ali com o máximo cuidado. E numa noite em que ele estava admirado, olhando aquele tesouro, feliz porque tinha conseguido enganar o governo, feliz porque ele não pagava o imposto verdadeiro, feliz porque ele era tão rico, de repente, um vento forte bateu à porta daquele alçapão e ele ficou trancado. Quando ele viu que estava trancado, ele ficou procurando um meio de sair dali, mas ele tinha medo de gritar e pedir socorro, porque aí iriam descobrir o lugar do seu tesouro e quem sabe lhe matariam para roubar as coisas. Então ele ficou fuçando aqui e ali, segurando aquela lamparina no meio dos dedos, tentando abrir silenciosamente aquele lugar. Mas não tinha como. Ele tinha feito uma verdadeira fortaleza, aquele porão era inviolável. Mas ele não queria pedir socorro, nem gritar. Ele sabia que acharia uma saída. Ele ia sair dali, mas afinal não era tão ruim. Ele estava no lugar mais aprazível da casa. Ele estava cercado de tesouros. Então ele não tinha pressa também de ir embora. Mas à medida que os dias foram passando, ele viu que tinha sede. E não podia matar a sede com as pedras preciosas que estavam ali. E ele pensou, que ironia, tantos diamantes e eu não posso comprar uma botija de água. Depois veio aquela fome terrível. E ele pensou, que ironia, tanto ouro e não posso comprar 1 quilo de comida. E ele ficou ali contemplando todos os seus tesouros e a fome e a sede aumentando. E ele pensou em pedir socorro, mas se assim ele fizesse, descobririam o lugar onde ele estava. E assim roubariam seu tesouro e quem sabe lhe matariam. Então ele foi ficando, e do lado de fora, os empregados não sentiram muita sua falta, não, porque ele era um homem insuportável, excêntrico, grosso, estúpido, um explorador. Todos trabalhavam ali, ganhavam uma miséria e não sobrava nada no fim do mês. Quer dizer que ele não faria falta nem para pagar o salário. E os empregados não se importaram com aquela ausência. E vieram os fiscais do imposto de renda e perguntaram pelo dono da casa
E os empregados pensaram: ele foi viajar para se esconder dos fiscais. E informaram que ele não estava. E os fiscais foram embora avisando: olha, se ele não comparecer, a dívida que ele tem com o governo será remetida a leilão e essa casa será leiloada. Se ele pensa que vai deixar de pagar o imposto, ele está muito enganado. Se ele pensa que é mais esperto que o governo, ele que se previna, porque vai perder tudo. E os fiscais foram embora e voltavam periodicamente. E cadê o patrão? Não voltou de viagem ainda. E os fiscais, fazendo um processo legal, remeteram aquela casa a leilão, que foi comprada por um homem. Os empregados foram embora e aquele homem resolveu demolir a casa e construir um hotel. E quando a construtora estava demolindo tudo, encontraram aquele porão secreto, que estava com a entrada do porão toda enferrujada, do lado de fora a chave. Então, o encarregado da demolição chamou vários operários para abrirem aquele alçapão e deu trabalho, era muito bem feito, mas eles conseguiram abrir e tudo lá dentro estava escuro. Então eles entraram com tochas e ao descer os degraus, viram, assentado sobre um baú com muitas pedras preciosas, o homem avarento, morto de fome e de sede, segurando no meio dos dedos do seu esqueleto uma lamparina apagada. Aquele homem tentou possuir as coisas e morreu como um mendigo, sem ter nada para comer, sem ter nada para beber. Achando que era muito rico, era o mais miserável dos homens. Jesus Cristo nos afirmou que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui, e que muitas e muitas pessoas são ricas consigo mesmas, mas pobres para com Deus. Deus até chama muitos de pobres e miseráveis, apesar de possuírem tantas coisas, porque não possuem o principal. E no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 18, nós encontramos: riquezas e honra estão comigo. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O tesouro verdadeiro e eterno é só Deus que pode te dar. Mas quando você se esquece do verdadeiro tesouro e armazena neste mundo coisas passageiras, você vai partir como a pessoa mais miserável e pobre que já existiu. E o que é pior, cheio de dores e de tormentos, no maior sofrimento, partindo para uma eternidade miserável, pior do que aquele porão onde o homem avarento morreu de sede e de fome. Você ficará nas trevas exteriores, rangendo os dentes, com a língua grudando no céu da boca, suplicando uma gota de água para refrescar a língua, e você não receberá nada. Aqueles que são ricos neste mundo, mas se esquecem de serem ricos com Deus, partirão na mais negra miséria e viverão esta miséria por toda a eternidade, com dores e lamentos. Mas aqueles que são enriquecidos pela graça do sangue de Jesus Cristo e tomam posse da vida eterna, estes viverão felizes por toda a eternidade, porque a palavra garante que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores.